Olá, bem-vindo a Deck Solutions. Meu nome é John e hoje o assunto é fechaduras. Como comprar fechaduras? Antes de entrar no assunto principal de hoje, eu gostaria de agradecer a quase 600 inscritos no nosso canal. Isso incentiva muito a gente a procurar conteúdo de qualidade e disponibilizar aqui para vocês no nosso canal. Para entrar no assunto de fechaduras, a gente tem que falar da dificuldade que a gente tem de comprar fechaduras. Aí você vai na loja do ramo, aí às vezes você encontra, não encontra a fechadura que você quer, às vezes você encontra pessoas que não querem te atender, porque é um assunto, é um produto que tem uma certa dificuldade e algumas pessoas não têm um domínio desse assunto. Hoje eu vou dar algumas dicas de como você faz para comprar sua fechadura. Então aqui eu tenho uma fechadura da marca UEM, eu trouxe ela só como exemplo, e aí a gente vai começar a destrinchar algumas coisas a respeito de fechaduras. Eu vou pegar a fechadura e vou tirar aqui da caixa, e aí eu vou mostrar para vocês o que geralmente as pessoas fazem quando vai comprar a fechadura. A pessoa pega o espelho para levar, a chave, fala, minha fechadura é essa chave aqui, a maçaneta, e essas coisas, esses acessórios, eles são comuns à grande maioria de fechaduras, o que dificulta a escolha da fechadura correta. Então, o que acontece? Primeiro a gente vai falar dos tipos de fechadura. Então você vai comprar uma fechadura. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: a porta é nova? Se a porta é nova, aí a gente vai diminuir bastante a dificuldade na compra da fechadura. Porque quando a porta é nova, independente da fechadura que você comprar, a pessoa que vai instalar essa fechadura vai ter que instalar ela de qualquer jeito. Então a gente precisa saber, no caso da porta nova, qual o ambiente que essa porta vai se encontrar. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fechadura externa. Fechaduras externas é essa fechadura que tem essa chave pequenininha, tá vendo? Essa chave pequenininha é a fechadura externa. Ela chama-se externa porque você vai usar ela nas portas de saída da residência. Então na porta da sala e eventualmente na porta da cozinha, quando essa dá para uma área livre. Essa é a fechadura externa. A fechadura interna, então a gente procura por fechadura interna. Você usa nos quartos, basicamente é isso. Fechadura interna é para se usar em quarto. Quando se precisa de uma maior segurança em determinado cômodo interno, aí eu recomendo que você use uma fechadura externa. Então você vai pegar, eu tenho um quarto que tem alguma coisa de valor, ou um quarto que eu não quero que tão facilmente tenha acesso. Então eu vou colocar uma fechadura externa, no lugar onde a gente colocaria uma fechadura interna. E aí temos a fechadura de banheiro. A fechadura de banheiro é aquela fechadura que tem a chave fixa pelo lado interior e ela não sai. Essa fechadura, essa chave ela fica fixa lá. Então, tendo uma porta nova, a gente vai partir para esse lado. Basicamente escolher qual ambiente que essa fechadura vai, escolher o acabamento de sua preferência e escolher o tipo de fechadura. Se é porta externa, a gente vai usar a fechadura externa. Se é porta interna e não tem necessidade de ter uma segurança maior, a gente usa uma fechadura interna normal ou uma fechadura externa, caso você queira mais segurança nesse ambiente. E a fechadura de banheiro. Quando as portas são grandes e você deseja um nível de segurança melhor, a gente usa uma fechadura maior, que tem esse espaço maior. A fechadura tem a caixa maior. Então as fechaduras comuns, geralmente de casa, elas têm do centro da maçaneta até a frente, até o frontal, ela tem 40 milímetros. E as fechaduras com nível de segurança maior, elas têm da frente, da testa da fechadura até o centro do miolo, ela tem 55 milímetros. Então são duas medidas mais usadas, 40 milímetros, 55 milímetros. Vai depender do tamanho das suas portas. Então, tipo, portas de 80, portas pequenas, de 80 para baixo, a gente recomenda sempre o uso de fechaduras de 40 milímetros. E aí, assim, você pode utilizar a fechadura em solo, numa porta de entrada, ou pode usar com aquelas fechaduras auxiliares, que são as fechaduras tetra, mas a gente não vai falar delas nesse vídeo. Vamos nos concentrar nessas fechaduras aqui. Quando o assunto é porta antiga, aí fica um pouquinho mais complicado.
mesmo tendo uma norma da ABNT, que garante, a Associação Brasileira das Normas Técnicas, que garante um tamanho, uma medida padronizada das fechaduras, as fechaduras ainda têm bastante particularidade. Isso faz com que tenha bastante dificuldade na hora da compra. Então, na hora que você for comprar uma fechadura, o que é ideal levar? Levar a caixa, essa peça aqui. Você tira essa peça e aí você está com metade do caminho andado. Você vai tirar a fechadura velha, vai enrolar no jornalzinho e vai até a loja da sua preferência para fazer a compra de outra fechadura. O que acontece? Na maioria das vezes, a fechadura que você está levando vai ser diferente das fechaduras que são comercializadas hoje em dia. E aí que começam as dificuldades. Então, o que é importante a gente fazer? Você vai identificar primeiro qual tipo de fechadura você precisa. É externa, é interna, é banheiro. Ir para o lado da marca que você já tem é um grande avanço. Que aí na maioria das vezes, com muita sorte, você consegue encontrar uma caixa do mesmo tamanho com que você precisa. Então, se você tem uma fechadura, eu tenho uma fechadura UM no caso. Essa fechadura ela não é fabricada mais. Então eu vou ter que levar essa caixa até uma loja de material de construção, um home center, e aí chegando lá, o atendente, o vendedor, ele vai comparar o tamanho dessa caixa com o tamanho da caixa das marcas que ele tem disponível. Na maioria das vezes eles têm as caixas de amostra já soltas, então ele vai encostar uma do lado da outra e aí vai ver a quantidade de coincidências que tem nessa caixa com relação à fechadura nova. As medidas da frente dos parafusos são as medidas que devem ser levadas menos em consideração. Essas medidas são indiferentes porque são medidas pequenas e elas são fáceis de ser refeitas, principalmente se a porta for de madeira. As medidas principais é o miolo em relação à maçaneta. Então essa distância aqui é a medida mais importante. Essa medida e o tamanho da caixa é a medida mais importante. Se a porta é de ferro, muito provavelmente a pessoa que fez um corte no máximo 1 centímetro da caixa. Então, às vezes o miolo e a maçaneta coincidem, mas a caixa é maior. Então, de qualquer maneira, você que está me assistindo, que não é um profissional da área, vai ter uma pequena dificuldade para estar colocando essa fechadura nova no lugar. Então, levou a caixa, mesmo que a pessoa que estiver te explicando não tenha muito domínio da área, você vai ter esse conhecimento. Então você vai fazer o seguinte: primeiramente, comparar a distância entre o miolo da chave e o centro da maçaneta, essas duas medidas. Essa distância até o meio tem que ser coincidente, então tipo, como eu já falei no vídeo, daqui aqui no centro é 40 milímetros nessa fechadura. E a outra medida mais comum é 55 milímetros. Se você porventura tiver uma fechadura que essa distância seja de 45 milímetros, você tem um pequeno problema, porque você vai ter que avançar um pouquinho mais para 55 ou recuar um pouquinho menos para 40. Aí isso, na hora que for fazer a compra, vai determinar o espelho. O espelho que vai ser o que vai mandar nessa sua decisão, porque ele que vai cobrir esse buraco que vai ficar na porta. Se acaso a fechadura que o senhor utiliza é aquela roseta, que é aquela que o acabamento é uma bolinha aqui ou um quadradinho e são separados, na modificação da fechadura talvez seja mais vantajoso migrar para uma fechadura de espelho inteiro. Então, feito isso, o senhor vai estar de posse das informações para comprar a fechadura correta. Vamos olhar distâncias entre o cilindro e a maçaneta, distância entre o frontal e o centro da maçaneta, que pode ser de 40 milímetros ou de 55 milímetros. Em algumas fechaduras de perfil de alumínio, até 22 milímetros. Aí você tem que prestar atenção nessa informação. 22 milímetros muito provavelmente vai ser só porta de alumínio mesmo, porta de cozinha. E estando de posse dessa informação, você vai conseguir comprar sua fechadura. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo nossos vídeos. Espero que a informação tenha sido útil. Em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre as travas de segurança, nível de segurança e essas coisas.
as coisas que interferem no preço da fechadura. Certo? Espero que tenha gostado, um abraço e até a próxima.